A paz do Senhor Jesus a todos os amados e amadas do Pai. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2020, uma linda quinta-feira ensolarada o Senhor tem nos dado nesta madrugada, já uma madrugada tão linda. Já lemos o Salmo de número 25 e já oramos, e agora nós vamos ler Gênesis 48 e Mateus 23. Que o Senhor possa te conceder um dia vitorioso na presença dEle. A palavra do Senhor diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por que você está aí cabisbaixo? Eu senti de dizer isso nessa manhã, antes de começar a leitura da palavra. Creia no Senhor, nada dessas coisas, você tem passado por elas, vai te separar. Porque o apóstolo Paulo intitula isso como estas coisas, ou seja, coisas passageiras. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos lá, Gênesis 48. Hoje estamos lendo na parte da manhã, e a parte da manhã é bem tumultuada aqui na rua, né? Mas, se houver algum barulho, a gente dá uma pausa e continua, tá certo? Aqui é, como eu sempre digo, ao vivo e a cores, a gente não edita não, porque você precisa entender, né, que é tudo na naturalidade mesmo, tudo na maior simplicidade possível, porque as coisas de Deus, amados, são simples. Paulo, certa vez, escrevendo a carta aos Coríntios, me parece que capítulo 10, se eu não me engano, ou capítulo 11, de 1 Coríntios, ele diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então nós temos que agir na simplicidade mesmo. O barulho acontece? Acontece. Às vezes dá para a gente ler a palavra na madrugada, mas na madrugada o nosso foco, nós estamos focados na oração, que aí é tranquilo, a gente lê aquele salmo e o Senhor nos inspira a orar segundo a palavra dele, amém? Então vamos lá, Jacó adoece, 48 de Gênesis. O tempo está um pouquinho seco e a garganta seca também junto. E aconteceu, depois destas coisas, que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e deu parte a Jacó. E disse: eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel, e assentou-se parar um pouquinho, né? Eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos,
serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são os meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui. E ele disse: para que os abençoe. Vamos repetir. Então, Jacó disse a José: peço-te, traze-mos aqui, para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podiam ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Jacó abençoa José e os filhos deste. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda e à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. E multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não é assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, dizendo: em ti, Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus está convosco e vos fará tornar à terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Agora vamos para Mateus, capítulo 23. Estamos terminando também o livro de Mateus.
porventura não couber nesse vídeo, a gente grava um restante em outro vídeo, porque Mateus, eu estive olhando aqui, são, na verdade, acho que quase 40 versículos. Mateus são 39 versículos. Jesus censura os escribas e fariseus. Esse barulho aqui bem, tá um estrondo, porque estão recapeando a avenida aqui, e aí fica esse barulho aí complicado, mas dá pra gente ainda terminar a leitura. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, ou seja, mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Difícil, né? A gente a si mesmo se humilhar. Mas é assim que Jesus está dizendo. Não é outra pessoa te humilhar, não. É você se humilhar. Aí o Senhor vai te exaltar. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vós que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Vocês estão vendo, amados? A venda de coisas sagradas, das coisas sagradas, as coisas de Deus, isso não é de agora, não. Eles roubavam as casas das viúvas, mas sorrateiramente. Me dê isso que a gente faz uma oração, vai dar tudo certo. Imagina, a palavra do Senhor diz: de graça recebei, de graça dai. Olha o que ele continua dizendo: ai de vós, novamente, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ou seja, eles faziam discípulos deles, mas aqueles discípulos ainda ficavam piores do que eles. Estavam condenados ao inferno. É isso que Jesus está dizendo. Ai de vós, condutores cegos, pois, que dizeis? Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Amados, até hoje é dessa forma. O servo do Senhor que quer as coisas certinha, sabe?
ensina da maneira correta, ele é tido como mau, como muitas vezes falso profeta. É assim que acontece. Aquele servo, ele está fora como diz assim, do eixo da atualidade. Ele não serve. Martim Lutero foi assim também. Se estão fazendo isso com você, alegre, exulte no Senhor. É porque você realmente é um profeta de Deus. E ele continua dizendo, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo? Misericórdia. Esse é devedor. Insensatos e cegos, novamente o Senhor está dizendo, pois qual é maior? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Quer dizer, eles já estavam fazendo como hoje. O doce vira amargo, o amargo vira doce. O certo vira errado, o errado fica certo. Misericórdia, só o Senhor para ter compaixão das nossas vidas. Insensatos e cegos, Jesus era muito íntegro no que ele falava, não arredava um pé. Quantas vezes, hein? Ele já disse insensatos e cegos nesse capítulo. Pois qual é maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim, também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha só, e muitos dizem que não tem inferno, né? Que inferno é a sepultura. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo,
que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. 39 versículos, mas quão maravilhosos são esses versículos. Que o Senhor continue te abençoando. E se você quiser estar ouvindo a oração da madrugada, é só ir lá no link do dia 6, é hoje, de fevereiro de 2020, essa quinta-feira gloriosa que o Senhor tem nos dado. E graças a Deus, nos últimos dias, não está tendo enchentes aqui em Uberlândia. Nós estamos clamando e estamos crendo que o Senhor vai continuar abençoando não só Uberlândia, mas todo o estado e todo o nosso país. Vamos continuar clamando, povo de Deus. É para isso que o Senhor nos deu os nossos lábios, para clamarmos a Ele por compaixão dessa nossa nação, do planeta Terra, vamos dizer assim, porque todos são nossos irmãos. Amém? Que Deus te abençoe.